Preparo da semana finalizado. Os 5 tipos de massa para pizza, todos feitos de uma vez. Agora é provar e ver se tem alguma diferença. No vídeo de hoje eu vou tentar preparar 5 tipos de massas de pizza diferentes. Em vídeos anteriores eu já preparei todas essas massas, cada uma em seu vídeo. E a ideia do vídeo de hoje é fazer todas de uma vez para perceber ou para tentar perceber essas diferenças. A primeira coisa que eu vou fazer é separar e pesar os ingredientes de cada uma das massas. Dá uma olhada nisso aqui. Separei todos os ingredientes dos 5 preparos. A massa básica, a massa de cerveja, a massa de cachaça, a massa de cebola e a massa italiana. Primeiro preparo, massa básica. São 6 ingredientes, 250 gramas de farinha de trigo, 150 ml de água, 5 gramas de fermento biológico seco, 3 gramas de açúcar, 3 gramas de sal e 30 ml de óleo, beleza? Dissolva o fermento na água e reserve. Mas antes disso, eu vou deixar essa água morna e misturar. Coloque a farinha de trigo sobre a bancada, no caso essa bacia. Abra uma cova e coloque no centro o sal, o açúcar, que já está tudo aqui misturado, e a gordura. Coloque um pouco de água já com o fermento e incorpore os ingredientes. E agora eu vou colocando a água aos poucos até dar o ponto. Já misturei e olha como que ficou por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar dessa bacia e vou começar a sovar a massa aqui na mesa. Então eu coloco um pouco de trigo e vou fazer esse movimento aqui de sovar, ou seja, com essa parte da mão até atingir o ponto. Tem 15 minutos que eu estou sovando essa massa já. Vamos ver como é que tá o ponto. Como que a gente sabe? A gente tira um pedaço. Eu já sei que ela não tá no ponto, porque só de rasgar aqui eu já percebi, ó. Fazendo o teste, ó, ela já abre um pouco. Já tá levemente elástica, já tá bom. Eu tenho muita massa para preparar, então ela vai ficar assim mesmo. 400 gramas, então rendeu. É o equivalente a uma pizza grande. Então não vou precisar nem cortar, só vou bolhar aqui mesmo. Ou pode ser na mão também, enfim, do jeito que você preferir. Ou assim. Vou deixar a massa descansando. Vou pôr trigo na bancada, para não grudar muito, né? E já vou cobrir com um pano. Beleza? Deixar a identificação, ó, massa básica. A massa de cerveja, 250 gramas de trigo, 175 ml de cerveja, 10 gramas de fermento biológico seco, 18 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 75 gramas de margarina. Dissolva o fermento na cerveja e reserve. Coloque a farinha de trigo na bacia ou na bancada. Vou abrir uma covinha aqui. Coloque no centro o sal e o açúcar e também a margarina. Coloque um pouco de cerveja e incorpore os ingredientes. Continue a colocar a cerveja aos poucos, o quanto for necessário para dar o ponto. Se faltar líquido, acrescente água. Misturei os ingredientes e olha como que ficou. Precisou de um pouco mais de trigo. Agora vou tirar da bacia e começar a sovar na mesa. Então coloco um pouco de trigo e começo o mesmo movimento que eu fiz na massa básica. Essa massa eu já estou sentindo que ela está bem mais mole, mais macia, sabe? Olha como ela está por enquanto. Em torno de 15 minutos sovando. Vamos ver. Tá bem diferente, eu acho que deve ser pela margarina, não sei, ela fica mais grudenta, assim, pegajosa. Eu acredito que tá bom por enquanto, eu acho que tinha que sovar ainda mais, mas eu preciso preparar as outras massas, né? E a medida que eu vou usar é de 400 gramas, vamos ver quanto que tem. E aí eu já vou bolhar, deixar no formato que eu quero aqui. Ó, agora eu vou deixá-la aqui descansando, colocar mais um pano de prato, a massa de cerveja aqui. Próximo preparo, massa de cachaça. São 7 ingredientes, 250 gramas de trigo, 150 ml de água, 20 ml de cachaça, 5 gramas de fermento biológico seco, 3 gramas de açúcar, 3 gramas de sal e 30 ml de óleo. Dissolva o fermento na água e reserve. A água aquecida, então eu vou dissolver o fermento nela. Vocês estão vendo que é sempre a mesma coisa, né? Vamos lá então, coloque a farinha na bacia, sempre a mesma coisa, é bom para repetir e aprender, né? Abra uma cova, já fiz isso. Coloque no centro o sal e o açúcar que já estão aqui misturados, a cachaça e a gordura. Coloque um pouco de água e incorpore os ingredientes. Continue a colocar água aos poucos, o quanto for necessário para dar o ponto. Se for necessário, acrescente mais trigo e água. Às vezes precisa colocar um pouco mais de trigo, tá vendo? Mas é pouco. Vou tirar da bacia e colocar na mesa para começar a sovar. E o mesmo esquema das outras massas. Faço esse movimento com a mão. Olha como que tá a massa agora, rasgando bastante. Ela tá pegando ponto rápido. Não sei se é porque tem mais fermento. 10 minutos sovando a massa de cachaça. Vamos ver como é que tá. Ela também tá um pouco grudenta. Olha só como tá abrindo bastante. Eu acho que tá bom, não preciso sovar mais. Eu preciso de uma porção de 400 gramas para uma pizza grande, vamos ver? Agora eu vou só bolhar ela na mão assim mesmo. Ou aqui, já deixar na posição.
3 massas já. Quarto preparo do dia, massa de cebola. São 7 ingredientes, 250 gramas de farinha, 150 ml de água, 15 gramas de cebola, 5 gramas de fermento biológico seco, 12 gramas de açúcar, 5 gramas de sal e 40 ml de óleo. Dissolva o fermento na água e reserve. Aqui está a água que eu já aqueci no micro-ondas. Vamos lá, o de sempre. Abra uma cova, coloque no centro o sal e o açúcar, a cebola ralada. Eu ralei essa cebola, o menor que eu pude, na faca mesmo, e a gordura. Coloque um pouco de água com fermento e incorpore os ingredientes. Continue a colocar água aos poucos, o quanto for necessário para dar o ponto. Já misturei e olha como ficou. E já dá para sentir a cebola na massa. Colocar um pouquinho de farinha na mesa, o mesmo processo. E a primeira sensação que eu tô tendo em fazer essa massa é, primeiro, é sentir a cebola mesmo. E ela tá bem macia. Vamos ver como é que tá? Quase 12 minutos sovando. Essa ficou um pouco mais difícil, hein? Tá vendo? Tá bem elástica. Vou pesar, eu preciso de uma porção de 400 gramas. Olhar, tá vendo? Colocar um pouquinho de trigo onde ela vai ficar. Cobrir e identificar. Massa de cebola aqui. Finalmente consegui chegar no último preparo do dia. Massa italiana, são 5 ingredientes. 250 gramas de trigo, 150 ml de água, 5 gramas de fermento biológico seco, 9 gramas de açúcar e 9 gramas de sal. Então é isso e vamos começar esse preparo muito doido. Já aqueci a água, até demais eu acho. Dissolver o fermento. Coloque a farinha de trigo sobre a bancada, no caso é uma bacia. Vamos abrir uma cova e colocar no centro o sal e o açúcar. Podem notar que nesse preparo não vai gordura. Coloque um pouco de água e incorpore os ingredientes. Continue colocando água aos poucos, o quanto for necessário para dar o ponto. Então já misturei bem a massa, olha como que ela tá, rasgando igual as outras. Coloca a massa na mesa e vamos começar a sovar. 12 minutos sovando, vamos ver como é que ficou. Até que tá abrindo um pouco. 400 gramas, vamos ver quanto que ficou. Vou dar o formato aqui na mesa mesmo. Então a massa italiana também está concluída. Estão aí todas as 5 massas feitas. Agora eu vou para o próximo passo, que é abrir a massa. E a primeira será a massa básica. Abra a massa, fure e pré-asse por 4 a 7 minutos. Pelo menos é o que diz a receita. Vamos começar com a massa básica. Para esse vídeo eu vou abrir somente uma das massas, não vou abrir as outras. Começa com a mão primeiro. Tá vendo? Colocar um pouco de farinha e começar a abrir com o rolo nessa direção. Eu não estou abrindo com tanto cuidado no formato porque eu tenho forma, né? E essa forma tem as bordas, então não tem problema. A forma essa aqui já deu o tamanho da forma, percebeu? Agora eu vou para o próximo passo. Primeiro, coloca a farinha na forma. Por quê? Quando você for pré-assar, isso aqui vai impedir que a massa fique grudada na forma. Essa minha forma já dá para cortar aqui em cima, com a mão mesmo. Mas se você não tiver uma forma assim, você vai ter que abrir com mais cuidado até chegar no tamanho. E vou fazer essa borda. Para quê? Para segurar o molho, o queijo e o recheio. Mas hoje não vai acontecer isso porque eu vou preparar só a massa. A gente vai provar só a massa, sem recheio, sem nada. Então olha como ficou na forma. E o que eu vou fazer agora é perfurar a massa. Porque quando você for pré-assar, para impedir que bolhas de ar se formem aqui no meio. Um garfo mesmo. Vou fazer isso na borda também. E esse procedimento de abrir a massa, como eu fiz nessa, e de perfurar, eu vou repetir para as outras massas, a de cachaça, de cebola, de cerveja e a italiana. Estou levando a massa básica ao forno, vou deixar de 15 a 20 minutos a 300 graus. Olha como elas ficaram, a massa básica já está lá assando, a de cerveja, a de cachaça, a de cebola e a italiana. Então todos os 5 tipos de massa de pizza finalizados. Essa aqui é a massa básica. Essa é a massa de cerveja, essa é a massa de cachaça que deu uma queimada, massa de cebola e a massa italiana. Por que ficaram com essas bordas? Porque a medida ou a porção era para ser todas desse tamanho, mas eu não tenho 5 formas desse tamanho. Então é isso aí, preparo da semana finalizado. Os 5 tipos de massa para pizza, todos feitos de uma vez. Agora é provar e ver se tem alguma diferença. Chegou a hora de provar todas as massas para ver se tem diferença. Então essa aqui é a massa básica, essa é a massa de cerveja, essa aqui é a massa de cachaça, essa é a massa de cebola e essa é a massa italiana.
Então vamos começar a fazer a prova aqui. Essa é a de cerveja. Não dá pra sentir o gosto de cerveja. A diferença é bem pouca mesmo, né? Tá sobrando aí agora é de cebola, vamos ver. Tudo vai depender da quantidade de cebola que for colocada aí. Tudo aqui acho que depende da quantidade. Se eu botar cerveja, eu botei meia lata. A cebola dá pra sentir. É. As outras não mudam muito. Então é isso aí, preparo da semana finalizado. Fiz as 5 massas e a única que a gente percebeu realmente diferença foi a de Cebola. cebola, né? A de cerveja, de Ficou caixa. forte. Ficou forte, né? O gosto ficou forte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Semana que vem já vou fazer a pizza completa. Valeu. Se inscreve aí. A gente se vê no próximo vídeo. Talvez eu faça a italiana, que vai menos ingredientes, né? E ela ficou com gosto bem de trigo mesmo, né? Trigo.